pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podfarma Podcast. A gente está aqui hoje para trazer mais informações cada dia melhor para vocês, gente. O tema de hoje, a gente não teve nenhum episódio aqui ainda que vai falar sobre, não é isso, Cris? Com certeza. Como é que você tá? Eu tô maravilhosa, e você? Ai, também. Vamos para mais uma semana. E se você não segue a gente, já aproveita para ativar o sininho e seguir a gente em todas as nossas redes sociais, @podfarmpodcast. Lembrando que a gente está em todas, inclusive no Spotify. Então, se você vai viajar, praticar atividade física e tá querendo adquirir conhecimento de qualidade, é só deixar rodando aí no Spotify, que tem todos os episódios disponíveis. E um assunto melhor que o outro, né? Nossa, cada vez mais assuntos interessantes. E que a gente aprende muito e com certeza vocês também, de né? De extrema importância para todos, né, Cris? E agradecendo os nossos patrocinadores, né, Cris? Que... Hoje é o Turco, gente. Já tô aqui, ó, tomando o chazinho deles, porque o chá de hibisco deles não tem igual. Gente, é divino. Muito bom. Quem não experimentou, passa lá pra experimentar. O Cumbru, eu sou... Ai, uma negação pra falar, porque eu amo, de paixão. Que é aquela e o ambiente é muito gostoso, muito. né? Então, você tá precisando... aconchegante. Um café da manhã especial, um date especial, uma pessoa especial pra você? Vai até a padaria do Turco, que eles vão ter de tudo. Um cardápio sensacional pra você surpreender a pessoa amada. Com certeza, né, Cris? E já falando do Turco, né, que esse chazinho maravilhoso, personalize também, gente, que, ó, nossas xicrinhas, tem a de café, tem a de água, e personaliza o que você quiser. Gente, eu fui fazer a festinha do meu menino de aniversário, eu já mandei tudo lá e eles fizeram assim, ó, no estalar dos dedos. Os brindes, a preparação, os copos, tudo personalizado e fica... Dá um que é a mais na festa, né? Com certeza. As crianças amam, os adultos também amam. E a gente eu acho que a gente gosta mais do que as crianças, se duvidar. Com certeza. E a gente mandou fazer os brindes lá também com a Personalize pro Feirão da G-Motors, né, Cris? Sim! Feirão da G-Motors já foi, gente, mas ainda tem condições imperdíveis e carros maravilhosos. Para você que tá aí precisando trocar seu carro, dá uma corridinha lá, fala com o Jason, o Felipe, os meninos de lá, ó, maravilhosos. Pega seu carro na troca, ainda tem garantia estendida de 1 ano, Cris. Como que pode? Maravilhoso, né? Boa. Tem que ter qualidade para você dar uma garantia estendida de 1 ano, gente. Com certeza. E falando em qualidade, gente, se vocês estão precisando de algum medicamento, Drogaria Santa Maria, 5 lojas em Alfenas, só manda mensagem que a gente entrega no conforto da sua casa e lá você encontra todos os produtos da Metalab. Nossas pastilhas, que a gente é suspeita pra falar já, né? Porque eu adoro... Eu uma por semana. As pastilhas ajudam na parte aérea superior e todos os outros produtos. Dá uma passadinha lá que a gente tem profissionais pra te orientar e te ajudar na escolha do que vai ser o melhor para você. Com certeza. Cris, o nosso assunto hoje... Gente, hoje como que tá, é um Cris? assunto Fala inédito. Não tivemos nenhum oftalmo ainda e nós estamos com oftalmo cirurgião. Nossa, então eu já vou tirar todas as minhas dúvidas aqui. Se eu posso ou não fazer a cirurgia, que eu morro de vontade de fazer uma cirurgia. Mas assim, vamos lá. Ele trabalha com a cirurgia tanto de catarata como de retina e vai contar muito mais aqui pra gente. Doutor Gabriel, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada, doutor. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Gostaria de agradecer o convite aí de vocês. Obrigada. Estamos aí para tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Gabriel, e o que te fez ir para a área de medicina e mais específico para a parte de oftalmo, que é uma coisa tão delicada, né? Pois eu sempre, até o terceiro ano no ensino médio, eu terminei o terceiro ano e não sabia muito o que eu queria. E aí eu fiz um ano de cursinho, porque eu não prestei nenhum vestibular. E no cursinho mesmo, eu me interessei tanto na parte da administração quanto na parte da medicina. Fiz vestibular para as duas áreas e também não tinha me decidido. Passei nas duas áreas, passei em administração, passei em medicina e não me decidi. E na última semana, assim, eu me matriculei, tanto na medicina aqui em Alfenas, quanto na administração numa boa faculdade em Campinas. E aí, eu conversando com meus pais e tudo, eles falaram, Gabriel, faz medicina por um motivo, que você já tem a intenção, gosta, está querendo fazer. E assim, passar em medicina é muito mais difícil do que você passar em administração. Uhum. Então, você faz a medicina, se você não gostar, tudo bem, para e recomeça, faz a administração depois. Do contrário, será mais difícil. Né? Você vai fazer administração, querer parar, voltar, fazer cursinho, passar na medicina. Eu falei, tá bom.
vou fazer isso. Aí comecei o curso de medicina e vi que realmente era aquilo que eu queria. E desde então, sou muito feliz na área que eu escolhi. E na parte da oftalmo também, eu comecei a ver nos últimos anos ali que eu gostaria de fazer procedimentos e ter um consultório. Então, é uma parte boa clínica e cirúrgica. Então, eu consigo... A parte da oftalmologia, ela consegue adequar isso aí. Então, e também é uma parte que a gente não vê tanto na faculdade. Sim. Então, eu também fui muito feliz da minha escolha e não me vejo fazendo outra coisa, não. E você é o único cirurgião da parte de cataratas aqui em Alfenas, né? Da parte de retina. De retina? Isso, eu faço a parte de catarata e retina. A parte de retina aqui na região, em Alfenas, eu sou o único que faz essa parte que chama de vitrectomia. E o que para o pessoal de casa que não sabe as diferenças, o que seria a retina, qual que é a função dela, quando que... A retina, popularmente falando assim para vocês entenderem, é a parte do filme fotográfico, assim, de uma máquina, né? É a parte principal do olho que pega essa imagem e transmite para o cérebro. Então, essa retina tem alguns componentes, por exemplo, a diabetes, né? O descolamento de retina, então a hipertensão arterial, algumas comorbidades que atacam essa retina. E aí fazem com que o paciente tenha uma baixa de visão importante. E algumas pessoas precisam de fazer cirurgia do descolamento de retina, do sangramento, da diabetes. Então, a parte da retina é uma parte muito importante da estrutura do olho, responsável pela formação da imagem e transmitir essa imagem para o cérebro. E quando que a pessoa, assim, vê que está com algum problema? Qual que é o sintoma? Esse é o problema principal de alguns pacientes. Por exemplo, do descolamento de retina, dá alguns sinais e sintomas antes. Então, o paciente tem uns flashes de luz, umas mosquinhas, umas teinhas de aranhas passando, e ele começa realmente com uma baixa de visão de uma hora para outra. E aí o paciente vem no consultório já afirmando isso, tô com uma baixa de visão, começou com os flashes de luz, tudo. Isso daí é uma forma aguda e é assim, o paciente vem rápido no consultório. E quanto mais rápido ele vem, mais a gente consegue, mais cedo consegue operar e mais recuperação e recuperar a visão ele consegue. Porém, tem alguns casos de, por exemplo, a retinopatia diabética. Então, é um paciente diabético descompensado e ele não tem essa perda de visão súbita. Ele vem perdendo essa visão lentamente, discretamente, e a retina dele já está toda acometida. E quando ele te procura, já é tarde demais. Então, o paciente, principalmente os pacientes diabéticos, eles chegam no consultório muito tarde. Então, muitas das vezes, a gente, infelizmente, ele chega a um ponto que a gente não consegue nem operar. E se operar é para meio que reduzir um pouquinho os danos ali e tudo. Já não dá para fazer 100%. muita coisa. Então, assim, é o que a gente fica batendo muito na tecla, principalmente pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, tem que fazer uma consulta anual aí com o oftalmologista e principalmente avaliar o fundo do olho, que é o principal exame que a gente precisa fazer. Então, Que é quando dilata a pupila. Isso mesmo. os diabéticos, então, pelo menos uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Imprescindível. Entendi. Porque, assim, geralmente quem tem, né, diabetes já vem acompanhado também de uma hipertensão, de uma outra comorbidade, né? Sim. E isso agrava mais ainda? Mais ainda. Pressão alta, hipertensão descontrolada, ela dá alterações no fundo do olho, então chama oclusões vasculares. E também são causas de baixa de visão do paciente. E é interessante o mapeamento de retina, que é esse exame que a gente está falando. Pelo próprio mapeamento de retina, eu consigo ver se a diabetes está muito descontrolada, se o paciente está com uma hipertensão descontrolada. Pacientes que, por exemplo, doenças infecto-contagiosas, por exemplo, sífilis, a gente consegue identificar pelo fundo do olho. Tem muitos casos que a gente consegue, bate no fundo do olho e fala, é sífilis. Aí o paciente vai lá, faz o exame e confirma. Tuberculose. Porque a sífilis também dá cegueira, né? Dá. Tuberculose, toxoplasmose. Então, vários exames, várias doenças, nós conseguimos, pelo fundo do olho, assim, meio que diagnosticar. Nossa. E esses exames, assim, ele é de rotina ou não? Só quando o paciente relata alguma dificuldade? O mapeamento de retina, que é um exame, ele
deve ser feito assim em toda consulta oftalmológica. Então, o ideal é ser feito o mapeamento de retina em todo paciente. Entendi. Mesmo sem sintomas, o ideal é fazer. O descolamento de retina, ele vai ter algum fator ambiental ou ele é fator genético? O que acomete? Uma boa pergunta essa aí, hein? Tem fator genético, tá? Eu cuido de uma família aqui que a avó teve, a mãe teve, a tia teve, a sobrinha teve descolamento de retina. E tem alguns fatores. A miopia. Então, quem tem miopia tem 5 vezes mais chances de ter descolamento de retina que uma pessoa normal. Deus. Pelo formato do olho ser Pelo diferente? formato do olho ser maior. Então, a pessoa míope tem um olho maior e a retina é um pouco mais fina. E aí, a retina fina, ela tem umas áreas de fragilidade. E por que é importante o exame preventivo, assim? Porque a gente consegue, pelo mapeamento de retina, detectar essas áreas de fragilidade e fazer algum laser de barreira. Entendeu? Então, descolamento de retina, parte genética, míopes. E aí, num outro ponto que nós estamos entrando também, que está tendo uma epidemia de miopia, principalmente em crianças. Por quê? Excesso de tela. Então, tem um estudo falando que em 2040, 50% da população vai ser míope. Então, assim, chances de descolamento de retina, aumenta a chance de glaucoma. O astigmatismo é quando vê embaçado, o míope é quando não enxerga de perto ou de longe? De longe. Sempre De troco. longe. Ah, tá, de longe. Mas pela tela está muito próxima? É porque a próprio da formação do olho, a criança só vai usar o de perto, entendeu? Então, ele só usa o de perto, ele não faz o exercício, que é tipo assim, de olhar para longe e tudo. E aí desenvolve a miopia por conta disso. Nossa, até porque quando eu fazia cursinho, que você ficava muito tempo lendo e a vista cansava, uma das coisas que os nossos professores falavam é para você enxergar, ou procurar um ponto longe, né? Isso daí é para diminuir um pouco a acomodação, porque quando a gente olha para perto, nós temos um músculo no olho que faz essa função. E ele muito acomodado, a gente muito tempo assim, dá uma dorzinha de cabeça, entendeu? Ou às vezes falta do óculos, dá uma dor de cabeça também. Mas o da criança não, o da criança é o excesso mesmo de telas que não faz esse uso de longe, causando miopia. E a luz do celular também vai trazer algum malefício? Não tem tanto estudo falando nisso. Tanto é que muitos óculos têm aquela luz do filtro azul. Tem gente que se sente confortável com esse filtro azul do óculos de proteção. Tem gente que não sente tanta diferença. A luz azul, ela inibe um hormônio nosso, que é o hormônio chama melanina, que a produção dele faz com que nós temos sono. Então, o que o pessoal comenta, né? Que a gente, à noite, então nós temos a produção de melanina subindo para a gente ter sono, de melatonina para ter sono. Quando a gente está com o celular, tela, né? Inclusive, a gente tem, eu acho que a gente não colocou na mesa hoje, mas tem a melatonina da Metalab, Metalab. gente. A gente tem o produto delas, inclusive a melatonina dela vai vir com L-triptofano e com a passiflora. Então, vai auxiliar já não desacelerar e iniciar a indução do sono para ter um sono de qualidade. Isso. E estão disponíveis na Drogaria Santa Maria. Todas. Então, essa melatonina, a luz azul inibe a produção da melatonina. E aí é onde que vem os transtornos do sono, né? Então, geralmente, quando o pessoal vai fazer aquela higiene do sono, a primeira coisa que o pessoal fala, tira o celular e tira as telas. Nossa. Eu falo isso diariamente, eu sofro com isso, porque eu adoro dormir com a TV ligada. Nem me fala. E aí eu já tô com sono, eu ligo só pra ter um barulhinho e foco. E aí dali eu não saio. Eu acho que é o mal da geração, né? Nossa. Eu acho que todo mundo tá assim. Porque a gente vive correndo, né? É o dia todo correndo. Aí quando a gente chega em casa, que a gente dá aquela relaxada, já de lei, pega o celular e já começa, né? Vamos lá. E aquilo ali vai só estendendo. Inibe o sono. Mas infelizmente é prejudicial, gente. Então evite, né? Evita, Cris, né? Evita, TT, evita. Vamos evitar, gente. Vamos falar em voz alta pra ver se a gente escuta, né? Bem por aí. Até porque, no seu caso, você tem as crianças que você é um espelho, né? Então não Com adianta a certeza. gente falar pros filhos que não pode ter o excesso de tela e o pai e a mãe tá aqui na tela até meia-noite também. Então, começar a dar o exemplo dentro de casa auxilia. Pela Associação de Pediatria, até 2 anos é proibido telas. Jura?
Meu Imagina Deus, aí. então estão perdidos, porque as crianças hoje já nascem na tela. E querendo ou não, distrai a criança, ela fica Sim. quieta, né? Tudo, mas até 2 anos é proibido o uso de telas. Meu Deus. Ninguém cumpre, né? Então, é por isso que, assim, eu tenho um menino que está de 7 e um de 4. Então, eu vejo na escola que está muito comum. Você vê as crianças aí, quanto mais cedo eles já estão usando os óculos, né? Até eles fizeram agora aqueles óculos que não quebra, porque antes não vencia, né? Trocar óculos de criança. Mas, assim, já é esse efeito, né? Sim, já estão vivendo o efeito do excesso de tela. Sim. E isso daí, o óculos, ele inibe, assim, a evolução dos graus ou não? Não. O óculos, ele não estabiliza o grau da pessoa. Então, se você é míope e você começou a usar com 4 anos de idade, seu grau vai subir independentemente se você usar óculos ou não. Mas quando... Vamos supor que você já tem um pouco de grau, já tem um pouco de dificuldade de enxergar. Se você não utilizar, você não está forçando mais a vista? Você vai estar forçando, mas aí o que vai ser o seu sintoma? É uma baixa de visão, né? Que se você vai ficar assim para querer enxergar, e dores de cabeça. Só Entendeu? não piora? Não piora. Nossa, eu jurava que piorava. Também achava. Não piora. Hoje tem alguns tratamentos, né? Que nós falamos que é meio que off-label, que não está, né, protocolado aí pela agência de saúde, mas que são um colírio ou outro que a gente pinga em crianças que vêm apresentando uma miopia progressiva. Então, por exemplo, a paciente, mãe e pai tem grandes miopias, a criança veio com 2 anos de idade, tem 3 graus de miopia, voltou ano passado, o ano que vem, próximo ano está com 4 graus. A gente viu essa progressão. Nós estamos começando umas medicações para tentar diminuir essa progressão da miopia. Mas o fato de usar óculos ou não inibe essa progressão. E a lente de contato? Tem alguns casos que chama de ortoceratologia, que é um remodelamento também da miopia. Mas é muito ainda difícil ainda, tem estudos falando que funciona ou não, a gente remodela a córnea do paciente. Mas a estrutura do olho crescer ou não, é com esses colírios agora que o pessoal está tendo bons resultados. Entendi. E o uso da lente no dia a dia, ela pode trazer algum malefício para o olho ou não? Muito, muito. O que nós fazemos? O que eu sempre comento? Usar lente de contato, a partir do momento que nós indicamos, assim, que eu indico a partir de 17, 16 anos, precisa ter uma responsabilidade para usar. Então, antes de 18 anos, eu pergunto para o pai ou para a mãe se a pessoa é responsável, se a criança, se o adolescente é responsável para usar. Porque a lente de contato, ela fica na frente do olho e onde o olho respira é pelo ar. Então, a gente meio que tampa a respiração do nosso olho através da lente de contato. E assim, para criança, para adolescente, para aquela que está entrando na fase adulta, é libertador tirar óculos. E ele quer usar... Até por uma questão estética. Estética, muito estético. E ele quer usar a lente de contato direto, né? Só que o que nós orientamos? Não pode usar mais de 8 horas por dia, não pode dormir de lente de contato, não pode tomar banho de lente de contato. Já fiz tudo isso. Tem que higienizar ela todos os dias, entendeu? Tem que trocar ela conforme a data de validade. Tem uma que é anual, tem uma que é mensal, tem uma que é diária, entendeu? E por que acontece isso? Desse mau uso da lente de contato. Então, tem infecções oculares muito graves na córnea, que dá uma infecção que chama úlcera de córnea. E tem paciente que perde a visão completamente por conta dessas úlceras de córnea pelo mau uso da lente de contato. Compartilhar nem pensar, né? De jeito nenhum. Nossa Primeiro que também o grau é diferente, entendeu? Então é difícil ter uma pessoa que tem... Não, eu falo assim, porque nessas festas que fazem, o pessoal compra aquelas lentes de contato coloridas. Ah, sim. Aí, não tinha pensado nessa. Eu comprei, eu te empresto. Eu já vi muito isso. Sério? Sério. Aí eu tenho um pouco de medo. Pra mim, olho é uma coisa tão delicada. Parece que qualquer erro com ele, você já... Eu não sei, eu tenho muito porque, medo. tipo assim, na Federal mesmo é muito comum, né? Que o povo vai todo fantasiado. Aí eles compram a lente 1 ano, guardam ela durante 1 ano. Nossa no Senhora. outro ano, dá empresta pra outra pessoa.
E, por exemplo, a lente de contato tem uma que é validade de 30 dias. Então, você abriu, usando ou não ela, com 30 dias você tem que descartar. Então, precisa sempre estar seguindo à risca isso daí para evitar essas infecções, entendeu? E o estojo? Qual é tem que limpar, higienizar ou trocar? Todos os dias precisa fazer uma higienização da lente de contato e do estojo. E o líquido que fica dentro do estojo precisa ser trocado todos os dias. Minha Nossa Senhora. E a higiene dos olhos? Como que deve ser feita, doutor? Então, assim, o uso de colírio, o pessoal tudo me pergunta, precisa realmente pingar colírio, lubrificante e tudo? Assim, se você se sente desconfortável, sente que o olho é seco, hoje em dia, principalmente pelo ar-condicionado, tudo, colírio e lubrificante é legal, é ideal usar de 4 a 6 vezes ao dia. Esse colírio lubrificante, ele o soro fisiológico não substitui ele, né? Ou até lavar o olho com... Que é o de carmelose. Isso. O soro fisiológico, ele não substitui ele. Então, assim, a gente prescreve soluções oftalmológicas mesmo, que são lágrimas artificiais. E também eu sempre oriento a fazer a higiene dos cílios com o shampoozinho Johnson, aquele neutro. Então, o pessoal tem muita coceira, irritação no olho, então essa limpeza ajuda bastante também. Isso é diário? Diário. E quem tem cílios postiço, isso pode gerar algum malefício para o olho? Pode. Então, nós estamos pegando cada vez mais alergias aos cílios e à cola dos cílios. Então, o olho fica extremamente vermelho, irritado. Então, tem gente que chega lá para mim e eu falo, pode tirar. Mas eu uso faz 5 anos e tal, mas começou a desenvolver alergias e aí o próprio... produto químico que colocam para colar, cai dentro do olho, faz uma ceratite, faz uma inflamação. Então, tem que tomar bastante cuidado com o pessoal dos cílios mesmo, ver se não vai desenvolver alergia, entendeu? Se começar a coçar, tira. Tem que tirar. Doutor, eu fiquei com uma dúvida. Na higienização, a água boricada, ela pode ser usada ou não? Não deve também. O que a gente recomenda é água filtrada, por exemplo, tenho nenhum colírio lubrificante, meu olho está ressecado, ou caiu algum cisco, preciso lavar o olho agora. Uma água filtrada. Soro fisiológico não, porque ele tem sais e irrita mais o olho. O soro fisiológico não pode? Não pode. Lógico, assim, por exemplo, teve uma queimadura química, né, que você precisa de excesso de água de abundância. Pode usar ele num eventual momento, mas direto não. Nem em casos de conjuntivite? Para poder ficar tirando a secreção? Água filtrada ou lubrificante. O soro fisiológico, ele dá uma irritação no olho. E a água boricada, então? De jeito nenhum. Eu já vi aplicarem Neosoro no olho. Já vi pingar de pirona, o pessoal esquece Nossa. do colírio, pensa que é... O Neosoro, qual o malefício que ele pode trazer aplicando no olho? O Neosoro, ele tem um componente na verdade, ele é um sal, com bastante sal, e é um soro fisiológico meio que soro fisiológico. O que vai causar bastante irritação, muita irritação. Ele não tem tanta química, né? Ele tem um vasoconstritor, que o olho vai ficar um pouquinho mais branco e vai ficar muito irritado. Meu Deus. E o que causa, assim, a inflamação da retina, doutor? Esse mau uso, essa coisa, pode ser prejudicial? Tem correlação ou não? Na córnea, causa essa infecção, essa inflamação. Entendeu? Agora, a retina, que é aquela que fica lá atrás do olho, tem várias doenças que causam a inflamação dela. Uma das mais comuns que nós temos aqui no Brasil chama a toxoplasmose. A toxoplasmose, que é aquela doença... Ela ainda está em alta? Tá. É uma doença extremamente prevalente. E aí causa inflamação lá no fundo do olho, da retina. Porque as gravidinhas também têm que ficar muito atentas à toxoplasmose, né? Um dos exames que o pessoal faz é sorologia para toxoplasmose. E aí, quando vem positivo na grávida, nós precisamos fazer uma profilaxia, que a gente fala. E quando o bebê nasce, uma das primeiras coisas que tem que ser feita é o exame do fundo do olho, para ver se o bebê não pegou uma toxoplasmose congênita, que daí dá uma alteração lá na retina, fica uma cicatriz para sempre no fundo do olho do bebê.
O uso excessivo, ou na verdade o mau uso da lente de contato pode trazer malefícios para a córnea. Isso. Existe tratamento para a córnea ou só transplante? Existem tratamentos. E o que acontece? A córnea, para vocês entenderem melhor, ela é como se fosse o vidro do relógio, do nosso relógio aqui. Então, ela é toda transparente, né? E alguns tratamentos nós conseguimos, por exemplo, com uma infecção grave, a gente pinga antibiótico para diminuir essa infecção e melhorar esses meios transparentes. Por exemplo, tem alguns momentos que a córnea ela perde um pouquinho a transparência, então fica uma cicatriz. Dependendo do local da cicatriz, aí é só com transplante de córnea. Entendi. Entendeu? Dependendo... Só que, vai fazer o transplante de córnea e vai resolver? Não, por quê? Na maioria das vezes, esse processo inflamatório e infeccioso, ele pega o globo ocular como um todo. Então, aumenta a pressão do olho, descola a retina. Então, não é só um transplante de córnea. Então, o mau uso da lente de contato acarreta desde dessas alterações discretas de inflamação, infecçãozinha na córnea, até uma endoftalmítica, uma inflamação, infecção do olho completo. Esse mau uso pode gerar até biofilme na lente de contato, né? Sim. Por isso a importância é a higienização correta. Quais são as doenças mais comuns, assim, que tem, doutor, ocular? Dentro aquela a gente fala as refracionais, né? Que é a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo. A partir dos 40 anos, aquela dificuldade de perto, que chama presbiopia, que você vê o pessoal afastando um pouquinho o braço. Isso. E aí nós temos na córnea, tem o ceratocone, que é a que dá um astigmatismo muito alto, e um dos fatores de risco é coçar o olho. Daí, na retina, tem retinopatia diabética, hipertensão, né, que dá as oclusões vasculares. Nós temos a degeneração da mácula relacionada à idade, então um idoso acima de 60 anos precisa fazer os exames do fundo do olho também. Tem o buraco macular, que é uma alteração da retina. Então, são assim, o olho é pequenininho, mas tem muitas doenças. O glaucoma, que é uma doença assintomática, mas ela é muito grave e ela causa uma cegueira irreversível. E quais são os principais sintomas? Então, o glaucoma, ele é daquele jeito igual da diabetes, que eu falei que se o pessoal não for fazer uma consulta, ele não vai descobrir a princípio, no começo da doença. Por quê? O glaucoma é uma doença que gera um aumento da pressão do olho, assintomático. Então, o paciente não tem sintoma nenhum no começo. Só que ele vai perdendo um pouco de campo periférico. Então, nós vamos perdendo um pouco de campo periférico. Isso aí não é com 6 meses, 1 ano, é 2, 3, 4 anos acontecendo isso. E aí o paciente não percebe. Ele não percebe. Então, vai perdendo campo periférico. Tipo, quando você olha assim, você meio que não enxerga para os lados? Isso. E aí o paciente, ele chega aqui. Só vê o centro. E aí, num dos momentos, assim, ele não está percebendo porque ele já está se adaptando a isso. E ele precisa ficar mexendo a cabeça, assim, te chamou aqui, eu não estou vendo ela. Preciso fazer isso. E até o momento que fecha tudo. E isso é irreversível. E é hereditário? Hereditário também. Um dos fatores de risco é a idade, né? Miopia, essas coisas, hereditariedade também. Então, glaucoma é uma doença também de saúde pública muito grave. Mas ele ataca, assim, jovens ou só mais idosos? Mais, assim, existem tipos de glaucoma, né? Tem o glaucoma congênito, que a criança nasce com glaucoma e precisa ser operada rápido. Tem o glaucoma juvenil, que é em adolescente. Mas o mais comum, o glaucoma vem a se apresentar a partir dos 40 anos de idade. Então, a partir dos 40 anos, tem que passar no oftalmo, fazer a medida da pressão do olho, fazer o exame do fundo do olho, que é ver a escavação do fundo do olho, como é que tá. A visão periférica, o que seria um ângulo normal para a gente enxergar? Assim, por exemplo, aqui a gente vê 180 graus, né? Sem precisar mexer. Então, a gente tem um exame que chama campimetria. O paciente coloca a cabeça e a gente vai piscando as luzinhas periféricas e no centro o paciente vai apertando E nesse exame a gente consegue ver com exatidão aonde que está lesado. Que legal. A periferia e o quanto está lesado. Entendeu? Um exame assim que a gente faz de confrontação por exemplo, você fica olhando aqui, eu faço aqui assim, ó.
Você sem mexer, você consegue ver que tem minha mão aqui. Um paciente com glaucoma avançado, ele não tem esse campo de visão. E o uso de óculos para quem tem o glaucoma? Não resolve. Não. Entendeu? Então, o que o glaucoma precisa ser feito? Ele precisa ser diagnosticado precocemente e tratado precocemente. Qual que é o tratamento? É um uso de colírios para diminuir a pressão do olho, né? E esse colírio o paciente vai usar direto, né? Então, o glaucoma é muito perigoso por conta disso, porque ele, a princípio ele é assintomático. Tá, com o uso do colírio, ele dá um bloqueio, estabiliza. E o problema do glaucoma é o que perdeu. Não Então, recupera. Se você vê, vamos dar um exemplo, a gente tem essa visão aqui. O paciente ele veio com essa visão aqui para mim. Ó, você foi diagnosticado com glaucoma, vamos precisar pingar colírio para tratar e abaixar a pressão do olho. Ele vai continuar vendo aqui. Ele não consegue mais ampliar esse campo periférico de visão. O meu avô, ele teve glaucoma, mas ele já estava com a idade bem avançada. Ele teve com uns 90 anos. Foi fulminante. Quer dizer, assim... É que, na verdade, descobre muito tardiamente. Isso. Muito avançado. Aí ele perdeu a visão total. Aí, dali para frente... A idade já não ajudava, porque aí você já perde completamente, né? Convivência, né? Sim. Porque quando você já não enxerga antes, é mais fácil de você adaptar. Com 90 anos de idade, tudo já fica mais difícil, né? E aí, coitado. É diferente da catarata, que, por exemplo, a catarata, muita gente me procura com uma catarata inicial ali e tudo, que já se sente... incomodado e deseja operar. E nós, hoje, cada dia mais, nós estamos retirando a catarata mais precocemente. E né? o que é a catarata? A catarata, nós temos uma lente natural do olho, que é o cristalino. Quando nós somos jovens, o nosso cristalino ele é transparente. Com o passar da idade, ele vai perdendo essa transparência e a gente vai tendo uma baixa de visão lenta e progressiva. Então, a catarata normal é a partir de 60 anos, vir apresentar catarata. É quando vai formando aquela... membraninha na frente membrana, Não, aquela é o pterígio. O eu achei pterígio que é era... aquela membraninha, carninha esponjosa que o pessoal fala, né? Esse é o pterígio. A catarata, ela não é tão visível ao olho nu, né? O paciente não sente dor, não sente nada. O que eles têm é uma baixa de visão, diminuição do contraste, lento e progressivo. Mas, por exemplo, muita gente me procura já também cego, dos 2 olhos pela catarata. Não é tão grave como o glaucoma, porque a gente tira a catarata e acabou. Volta ao normal, resolve o problema do paciente. E toda catarata é cirúrgica? Toda catarata com diagnóstico de catarata é cirurgia. E ela pode retornar pós-cirúrgico? Não. Tirou a catarata, no momento que tirou a catarata, ela não volta mais. O que pode acontecer é da lente atrás do olho, que a gente coloca uma lente, tem um tecido atrás da lente, ela opacificar com um certo tempo depois da cirurgia. Mas aí resolve com uma limpeza da lente bem tranquila, não é uma nova cirurgia. Então, tirou a catarata, resolveu o problema. E você estava comentando no off que o volume de cirurgias é muito grande diários. Essas cirurgias são rápidas? São rápidas. Geralmente dura de 5, 10 minutos, 15 minutos cada cirurgia. Mas é uma cirurgia muito delicada. É bem delicado mesmo fazer a cirurgia. É dolorosa? Não. Geralmente nós fazemos só com colírio, com uma sedaçãozinha leve. O paciente não sente nada. E quais os cuidados que tem que ter pós-cirúrgico? Antes e pós, né? Porque antes também acho que tem que fazer um preparatório ou não? O antes da cirurgia nós orientamos assim, repouso, né? E o jejum, faz alguns exames pré-operatórios, nós fazemos um cálculo da lente, porque cada paciente tem uma lente diferente do olho. E hoje, com o adjunto da tecnologia, nós estamos tirando a catarata e ao mesmo tempo corrigindo a visão do paciente. Então, por exemplo, você usa óculos. Gabriel, não quero mais usar óculos. Quando você tiver catarata, nós vamos colocar uma lente que tem a capacidade de tentar te deixar independente do óculos. Ela já vem com grau. Isso. A minha avó fez essa, ela bordava. Depois voltou a piorar um pouquinho a questão da quantidade de graus. Mas ela bordava ponto cruz, sem usar óculos. Então, isso até eu ia perguntar mesmo. Para a cirurgia, né? Para miopia e astigmatismo, também pode ser feita?
Pode, mas temos algumas indicações e algumas contraindicações. Por exemplo, nós orientamos a partir de 18 a 20 anos a cirurgia de miopia, que chama cirurgia refrativa. O grau tem que estar estável por pelo menos um ano. O fundo do olho, que é a retina, tem que estar tudo bem. E nós fazemos um exame que chama Pentacam, que é uma tomografia da córnea, para ver se ela suporta a cirurgia. Porque a cirurgia, a gente nada mais é que jogar um laser nessa córnea e modelar ela para tirar o grau dela. Então, por exemplo, pessoas que têm muito grau de miopia não conseguem, porque quanto maior o grau, mais a gente precisa fazer laser, mais deixar a córnea muito fina. E até quantos graus, assim? Varia muito. Varia de acordo com o grau e de acordo com a espessura da sua córnea. Entendeu? E tem algum fator que não se possa fazer essa cirurgia? As contraindicações, a córnea é muito fina. Então, que a gente descobre pelo mapeamento, pela tomografia de córnea. E aí nós sempre fazemos uma continha, que é o grau que a gente vai tirar e a espessura da córnea. Se for muito grau e a córnea muito fina, não consegue, não é contraindicado a cirurgia. Algumas alterações na retina também. Comorbidades como diabetes também não é indicado. Se ela tiver controlada a diabetes, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. E volta? Pouco. Algumas pessoas, eles apresentam... Por que volta? É que não estabilizou o grau corretamente. Então, operar no momento que o grau ainda está avançando, nós vamos tirar o grau e ele vai continuar avançando. Então, é isso que faz com que volte. Entendi. Você falou que a cirurgia, o laser vai diminuindo a córnea. Isso. Então, o grau aumenta a espessura da córnea? Nós vamos remodelar a córnea e aí esse remodelamento diminui a espessura da córnea. Mas essa espessura está relacionada com a quantidade de graus que o paciente tem Isso, ou não? Tá. Quanto mais grau, mais a gente precisa jogar laser e mais precisa diminuir essa córnea. E a diminuição da córnea, ela tem um limite. Ela não pode ser tão fina. Entendi. Entendeu? Os usos de óculos solares, né? Assim, camelô e tal, prejudica. Lente sem qualidade. Prejudica e muito. Eu não tinha tanta noção assim disso, assim, quando eu fui fazer medicina, depois que eu fui ver, porque eu ia na praia, eu comprava óculos de R$10 e colocava, né? Mas o problema do óculos são a não ter os filtros, né? UVA e UVB. E os filtros, eles têm essa barreira solar. E o que o óculos faz? Quando a gente tampa o olho, fica mais escuro, nossa pupila, né, que é a janela do nosso olho, ela dilata. Então, nós estamos com o olho dilatado e entrando muita luz, que é o sol. Então, o óculos que não tem qualidade, nossa pupila está dilatada, entrando muito sol e sem a proteção dos ultravioletas, né? E causa o quê? Acelera o processo de catarata, da degeneração da mácula relacionada à idade. Então, são algumas doenças relacionadas à exposição do sol. Tumores de conjuntiva, tumores de pele na região, tudo isso pelo excesso de sol e pelo uso errado, né, do óculos de sol também. Então, o óculos de sol sem proteção UVA e UVB é muito prejudicial. E para quem gosta de usar óculos do coleguinha de grau? Na verdade, assim, ele vai conseguir usar 1 horinha, 2 horinhas, mas o grau ele não é... O grau é muito específico para cada pessoa. Então, a partir do... me empresta seu óculos, assim. Só se for eu muito tô precisando ler, me empresta teu óculos aí. Ficou bom para mim, né? Isso aí já é mais fácil de acertar o grau, porque a partir de 40 e poucos anos... o marido faz isso, ele não vai no oftalmo, aí a mulher vai e eles têm mais ou menos a mesma idade e colocam um óculos parecido. Funciona razoavelmente bem, porque o grau é parecido e o grau da presbiopia, que é a partir de 40 anos, a gente é meio que baseado na idade. Então, o marido pegar o óculos da esposa é muito comum por conta disso. Entendeu? Porque o grau é parecido. Mas de amiguinho na escola, assim, é difícil. Porque o grau é difícil de bater. Mas gera algum prejuízo? Um dos prejuízos que a gente fala, por exemplo, aquele óculos também que compra, o pessoal fala grau de farmácia, né? Aquele grauzinho. O fato do paciente não ir ao oftalmologista. Então, ele acha que ele está enxergando bem e às vezes ele tem alguma doença ali e não está nem sabendo. Numa consulta de oftalmo a gente conseguiria detectar precocemente, né? E aí o paciente não vai. Ele vai renovando o óculos
de acordo com a necessidade dele. Doutor, por que é tão difícil assim, adaptar com os multifocais? Na verdade, os multifocais, por exemplo, 2% das pessoas não se adaptam com multifocal. Então, tem que fazer óculos separado, que é o longe e o perto, né? O restante se adapta bem, né? O porquê do paciente que ele já usava um óculos e passou para o multifocal, ele tem uma certa dificuldade. Por quê? O óculos não multifocal, ele tem a visão toda na lente, né? Então, você enxerga para longe e para perto em toda a lente. O óculos multifocal, nós perdemos um pouco de campo de visão. Então, em cima é o longe, embaixo é o intermediário e o perto, e o de baixo o perto. Então, o paciente ele perde um pouquinho de campo de visão, perde discretamente a qualidade de visão. E muita gente, eu falo, ó, você vai usar 2 semanas, mas o que você vai ter que fazer? Não pode sair dirigindo, descer e subir escada, porque é difícil essa neuroadaptação do multifocal. Mas apenas 2% da população não se adapta mesmo. Aí tem que fazer óculos diferentes. No início fica parecendo um óculos de praia que você olha e tem um buraco no caminho. Tem diferença de lentes? Tem. A qualidade da lente é muito importante. O que o senhor recomenda? O senhor, você, né? Tão novinho. Recomendação, eu sempre falo de recomendação das grandes marcas, assim, né? Tipo Roya, Varilux, Zeiss. E marcas que dão garantia. Por exemplo, o paciente ele pode não se adaptar com óculos. Então, ele precisa trocar, né? E aí, as grandes marcas, coisas dão garantia. O paciente, ele pode... A gente ter medido o grau errado. Então, o posicionamento da lente precisa trocar. Ou até o médico prescrever. A escolha da lente é muito do paciente também. Então, nós vamos usar esse ou esse. A gente entra num ponto que o paciente está escolhendo a lente. E num dia ele escolheu aquela lente, mas no outro dia o grau é esse, entendeu? Então, essa variação também. Às vezes o paciente, meu grau está errado. E a gente vai lá conferir e realmente está. Então, a ótica que precisa fornecer uma garantia da troca dessa lente também. Então, são essas que eu recomendo. Essas que fornecem esse tipo de garantia, que tem a qualidade. Que te dão um suporte. Mesmo porque quando você vai fazer um óculos, eles fazem a marcação, né? Isso. Então, a importância de estar voltando no oftalmo para conferir realmente se está batendo corretamente, né? Porque isso atrapalha muito, né? Sim. É um dos motivos da não adaptação do óculos, é a marcação que foi equivocada. Entendeu? Doutor, o pós-operatório, o uso correto dos colírios vai ter influência no resultado dessa cirurgia? Muito, muito. Principalmente são as cirurgias que nós mais fazemos na cirurgia de catarata. Então, hoje em dia nós não damos pontos mais. Então, a gente coloca a lente dentro do olho e não dá ponto na incisão, que a gente fala. Então, o repouso de pelo menos 10 dias aí dentro de cada é um repouso relativo. E o uso correto do colírio evita que a lente saia do lugar, que daí o paciente ele precisa ir para uma nova cirurgia para reposicionar a lente, e evita uma das mais graves infecções que chama endoftalmite, que é uma infecção no olho, que é muito, muito grave. O que um operado não pode fazer de forma nenhuma? Nos primeiros 5, 7 dias, a gente sempre fala, paciente evitar pegar peso, evitar baixar, evitar cozinhar, evitar varrer casa. Exposição ao sol. Exposição ao sol, usar óculos escuros, evitar a mão no olho, entendeu? Então, essa primeira semana que é o crucial para ter uma boa recuperação. Tem alguma coisa que pode substituir a cirurgia de catarata ou não? Catarata, a partir do momento que ela é diagnosticada, é igual a cirurgia. A minha avó fez transplante de córnea, se eu não me engano. A gente descuidou um pouquinho. Com 15 dias, ela lavou o banheiro. Com 1 mês, ela rastelou o quintal. Eu quase infartei. Aí eu liguei pra ela. Tá tudo bem? Eu fiz uma arte, mas eu já sei que não pode, porque agora tá doendo. Rastelando o quintal. Além de ter o pó ali do ambiente, ainda tinha um esforço. Mas falar não resolveu. Como você falou, a cirurgia é indolor, né? Então, quer dizer, fez a cirurgia, tá com algum tipo de dor, tem que procurar. Com certeza. Ajuda, porque não é comum. Não é comum. Principalmente os primeiros 5 dias.
aconteceu o olho ficou muito vermelho, teve muita dor, teve muito desconforto, precisa comunicar ao oftalmologista porque alguma coisa está errado. Bacana. Vamos para a caixinha de perguntas, Cris? Vamos. Porque o pessoal tem muitas perguntinhas aí pro doutor. Lembrando que a gente sempre abre caixinha de pergunta antes do episódio, então já segue a gente no Instagram, @podfarmpodcast, para você participar aqui com a gente e a gente tirar as dúvidas de vocês também, né? Sim, a gente lança a caixinha de perguntas geralmente toda quinta-feira, né, Cris? Quarta, quinta-feira. Então fique sempre atento ali no Instagram que a gente vai estar ali lançando, que é para tirar as dúvidas de vocês. Então aproveita, já dá uma passadinha lá e já manda sua dúvida pra gente. Sim. Sugestões também, se você tem sugestão de algum convidado que você queira ver aqui, manda pra gente em inbox que a gente faz o convite, viu? Primeira pergunta, o colírio lubrificante posso usar direto? Então, depende muito do tipo de lubrificante que você tem disponível, né? O lubrificante que é a lágrima artificial ou sem conservante, ela pode ser usada direto. Né? O com conservante pode usar no máximo 4 a 6 vezes ao dia. E evitar aqueles que, né, Moura Brasil, aqueles outros que deixam o olho clarinho, aqueles de nafazolina. Os de irritação. Isso. Agora o lubrificante sem conservante pode usar direto. Os para irritação, eles devem ser utilizados em que momento? Por exemplo, esse de olho vermelho, que a gente fala que é aquele Moura Brasil, vamos dar um exemplo dele. Ele não deve ser usado. Tá? E o pessoal usa ele muito errado. Então ele só vai deixar o seu olho um pouco mais branco, mas a gente vai ter muito efeito rebote dele. Arder após usar o colírio é normal? Alguns tipos de colírio, sim. O lubrificante não costuma arder. Certo. Porque hoje a gente está com um clima muito seco, né? Então, a tendência de ter o ressecamento ali é bem maior. Então, por isso que o povo fica meio que assim, buscando uma alternativa, porque, nossa, eu não estou conseguindo enxergar. O ideal é lubrificante, lágrima artificial, sem conservante. Esse pode usar direto. 4, 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia. Ótimo. Como prevenir problemas oculares? Trabalho no PC o dia todo. Muito bem. Então, assim, o uso de excesso de telas, ele dá uma falta de lubrificação do olho. Então, usar o lubrificante é muito bom, principalmente o ar-condicionado. O fato da tela, quando a gente está concentrado, a gente pisca menos. E o fato de piscar menos produz menos lágrimas. E é onde que o olho fica mais ressecado. Então, usar o colírio lubrificante ideal e passar no oftalmo para ver se não tem um astigmatismo, alguma coisa do tipo assim que dá um desconforto pelo excesso também. Mas só de usar o lubrificante ajuda bastante. Pausas é importante? Importante. Então, a gente fala que a cada 20 minutos de trabalho, a gente faz 20 segundos olhando para o horizonte, assim, para tirar aquela sensação de peso do olho. A melhora horizonte, bastante. não para a tela do celular, né? Troca o foco. Olha para a janela um pouquinho. Então, precisa fazer umas pausas frequentes, sim. Certo. Por que tem hora que a visão fica turva? Tem muitos motivos disso daí, mas a própria falta de lubrificação do olho gera muito embaçamento visual e desconforto. E aí você vê que é aquela pessoa que fica piscando bastante assim, para tentar lubrificar o olho. Mas a principal fato disso daí é a não lubrificação do olho. Outras coisas o astigmatismo, a miopia, entendeu? Alguns erros refracionais. O excesso de diabetes, ou a diabetes descontrolada. Mas o principal mesmo é a falta de lubrificação do olho. Então, procurar sempre um profissional para estar avaliando o porquê que está turva, né, doutor? Isso, são muitos motivos. Muitos motivos. Criança muito tempo em uso do telefone. Quais os prejuízos para a visão? O principal aí que nós falamos é a miopia, né? Que é ascendente aí, que está o excesso de telas causando um grande aumento de miopia, principalmente em crianças. E tem muitos outros estudos falando de TDAH, então dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado, dificuldade na escola. Então tem muitos. Acho que só a falta de interação que gera, né, entre as crianças já é um prejuízo gigantesco. O que fazer em casos de conjuntivite?
Muito bem. A conjuntivite é uma inflamaçãozinha, né, na membrana do olho externa. O importante é a gente realmente diagnosticar a conjuntivite. Então, por exemplo, nem todo olho vermelho é uma conjuntivite. Então, e a conjuntivite ela é dividida em viral, bacteriana, alérgica. E, por exemplo, se a gente passar um colírio que tenha corticoide para uma conjuntivite viral ou para uma herpes no olho, piora. Entendeu? Então, assim, minha orientação é: todo paciente com conjuntivite, com o olho vermelho, tem que procurar um oftalmologista, né? Tá muito ruim, tá com dificuldade, tudo. O máximo que vai usar é um colírio lubrificante, que daí ele não tem conservante, ele não tem corticoide, não tem antibiótico, que não vai te dar um sintoma, o sintomático vai te ajudar. Mas o tratamento mesmo é só com o oftalmologista, principalmente por conta disso daí. Até no médico geral, ele não consegue diagnosticar ou diferenciar se é uma viral ou uma bacteriana. A gente precisa de aparelhos para isso. E fazendo uso da medicação errada, piora ainda mais esse quadro. Certo. O uso de água boricada jamais para conjuntivite. Jamais. Doutor, e para assim, uma dúvida que me surgiu aqui é que costuma bem chegar já mais no finalzinho da tarde, porque é quando o pessoal está saindo do trabalho, né? Queima de solda. O que ele pode fazer ali para conseguir uma consulta até o dia seguinte? Na verdade, por exemplo, na água filtrada ou o soro fisiológico, ela pode entrar nesse caso, né? A água boricada jamais, mas a água filtrada ou o soro fisiológico ele pode, porque ele vai precisar lavar abundantemente esse olho. O colírio lubrificante ele não faz tanto essa função de lavar muito, né? E aí sempre manter o olho fechado, porque a reptilização ajuda também. A córnea é muito sensível. E aí ele precisa ir no oftalmo para a gente passar uma pomada cicatrizante para melhorar, que é muito desconforto. Então, assim, de imediato, somente água filtrada ou soro fisiológico? Isso, e deixar o olho fechado. E óculos de sol sempre de proteção. No caso da conjuntivite, tem algum tipo de compressa que pode fazer para aliviar? Compressa gelada. No caso de conjuntivite, por exemplo, a viral, que é a mais comum, a compressa gelada ela dá uma acalmada assim no olho, então é bom. A conjuntivite é quando fica com secreção. E tem a que fica só vermelhinho, é o tersol? O tersol ele dá aquela bolinha que dá no olho, sabe? Que dá uma dorzinha na pálpebra em cima ou embaixo. Esse é o tersol. A conjuntivite é que o olho fica vermelho e fica lacrimejando, secreção, essa sensibilidade à luz. E no caso de tersol, pode fazer compressa também? De água morna. Então a conjuntivite é água. Isso. Eu vou até anotar, porque, gente, o que tem no balcão, e eu sempre troco as duas, qual que é água morna, qual que não é. Conjuntivite, compressa gelada. Tersol, compressa morna. Tersol morna. Aprendendo, gente. Aí, ó, assiste o episódio, vamos gravar, né? Porque não pode inverter. Vou até anotar para não passar errado. Descolamento da retina tem tratamento? Tem. O descolamento de retina, principalmente se ele for diagnosticado precocemente, quanto mais precoce, melhor. O tratamento principal é a cirurgia, para a gente reposicionar essa retina no lugar. E algumas vezes ficam com umas sequelas de visão. Então é uma cirurgia que a gente fala que é um pouco ingrata, porque a retina, a gente faz a cirurgia, a retina está tudo bem, mas a visão não recupera 100%. Então quanto mais precoce nós operarmos, melhor. A importância de ir sempre ao oftalmo, né? Quais são os melhores métodos para prevenir a fadiga ocular digital? Primeira coisa, fazer aquelas pausas, né? Então, a cada 20 minutos, ficar 20 segundos olhando para o horizonte, né? Lubrificante ocular. Então, ajuda bastante nessa fadiga, porque o próprio uso de tela deixa o olho ressecado. Ar-condicionado, tentar ficar meio que, né, não de frente para ele, porque o ar-condicionado deixa o olho bastante ressecado. E avaliar o uso do óculos ou não, porque tem gente que tem um pouquinho grau de astigmatismo e não usa o óculos, mas sempre quando está na tela, tudo ele sente um desconforto. Então, o grauzinho, ele te dá um conforto melhor. O ventilador, ele é pior do que o ar-condicionado? Igual. Igual. Nesses dias, aqui em Alfenas, pelo menos, estava ventando bastante. Para quem anda de moto, andar sempre com a viseira fechada, né? Imprescindível. E principalmente
Eu já peguei mosquito grudado, eu já tive uma perfuração ocular de um paciente que ele estava sem viseira, caiu um cisco de árvore, eu acho que mais pela velocidade que ele estava tão grande, o cisco dentro do olho dele. E foi submetido a uma cirurgia complexa, muito complexa por conta disso. Uma vez eu tive que ir no oftalmo para tirar. Não sei, era uma farpinha. Jesus, que aflição. Então, motor... Incomoda muito, gente. Muito importante não coçar, né, doutor? Pelo amor de Deus, não coça, porque só vai afundando mais. O negócio lá só piora. Catarata pode voltar. Não, então a catarata, uma vez que a gente retira ela, ela não volta mais. E o que pode acontecer é sujar o tecido atrás da lente, que precisa fazer uma limpeza da lente. Mas é que é bem tranquilo de ser feito, não é uma nova cirurgia, não. De quanto em quanto tempo preciso visitar o oftalmo? Geralmente é uma consulta anual, tá? Principalmente, né? Maiores de 40 anos, diabéticos, hipertensos, quem faz uso de óculos, quem tem miopia, glaucoma, né? Então, por exemplo, diabético há 10 anos e nunca foi no oftalmo. Tem que marcar para ontem. Porque tem algumas alterações aí que precisam ser diagnosticadas precocemente. E quando a gente... Oftalmo pelo SUS? Tem sim. E quando a gente sabe assim que o grau já não está mais funcionando corretamente? Quais são os sintomas assim? Por exemplo, uma pessoa míope, né, que é a miopia, ela começa a franzir a testa assim, querendo que compensar o grau, fechando meio que o olho, ou pensa que a lente está riscada ou arranhada, né, dores de cabeça frequentes e uma baixa de visão mesmo com óculos a visão não melhora, então quer dizer que o óculos está ruim. Uma coisa importante é que o óculos não tem data de vencimento. Então o pessoal fala, usei o óculos, deu 1 ano, vou tirar ele porque ele está vencido. Não. Então se o grau está estável, o óculos está tudo bem, não está riscado nem nada, pode manter usando o óculos sem problema. Tem que reavaliar, né? Tem que reavaliar. O óculos riscado é necessário? Troca? É como se fosse o óculos muito riscado, ele fica na sua frente ali te atrapalhando a visão. Então é um dos motivos que você tem um desconforto de visão por conta disso. Então, sabe o óculos escuro seu, assim, que fica riscado? Então, tem que trocar a tela dele, né? Entendi. O Dr. Gabriel opera a parte de retina em Alfenas? Sim. Nós fazemos esse tipo de cirurgia aqui em Alfenas. Eu estou fazendo isso há 3 anos já. Antigamente não tinha. Então, o pessoal tinha que ir para outros lugares operar. E onde você atende? Pode ir. Onde você atende aqui em Alfenas? Hoje eu estou atendendo na Rua João Paulino Damasceno, 903, na Clínica REM, voltando do Imesa para Santa Casa. E a cirurgia é feita na clínica mesmo? Tem uma clínica que eu opero, e aí as cirurgias de retina eu opero numa clínica, as cirurgias de catarata eu opero tanto no Hospital Imesa e tanto na Santa Casa. Certo. Quais os sinais do deslocamento da retina? Acho que essa já foi, não foi? Não? Foi. Deslocamento? Eu acho que eu falei no meio da entrevista, que é baixa de visão, os sinais iniciais, né? Uns flashes de luz, mosquinhas volantes, como se fossem umas teinhas de aranha passando, e uma baixa de visão como se fosse uma cortina fechando. Esses são os 3 principais. Alguns problemas de visão podem estar relacionados com alguns problemas de saúde? Inúmeros, né? Por exemplo, a diabetes, a hipertensão, a toxoplasmose, sífilis, artrites, uso de algumas medicações, por exemplo, a cloroquina. Então, tem intoxicação de paciente que tem artrite, precisa usar cloroquina, precisa passar no oftalmo. São inúmeras. O fundo de olho tá quase a borra do café da cigana, mostra tudo da sua vida. Por isso que é muito importante o fundo do olho. Então, são muitas doenças mesmo que nós conseguimos ver pelo olho, assim, através do olho, né? Então, várias doenças. Que legal. Devo me preocupar logo na manhã? Quê? Devo me preocupar de logo na manhã, minha... E no final da tarde, minha visão fica turva. Um dos motivos é a pouca lubrificação do olho, ou a falta do uso do óculos. Às vezes, muitas pessoas elas dormem meio que de olho meio entreabertos. E aí acorda de manhã meio que tudo embaçado. Então, um dos motivos desse também.
por que é tão, assim, comum, né? Eu vejo, assim, que as crianças, até a gente mesmo, se incomoda com a luz logo que acorda. É porque precisa de uma adaptação, né? Da retina, da nossa retina e da nossa pupila. Então, no escuro, a nossa pupila ela tá dilatada, ela dilata mais que a janela do nosso olho para entrar mais luz e a gente vê mais. Só que quando a gente liga a claridade, a luz e tudo, ela tá dilatada. Então, entra muita luz. E aí, com o tempo, ela vai fechando e a gente vai regulando essa sensibilidade. Entendi. Hipertensão e diabetes prejudicam a visão? Muito. Ele falou bastante sobre isso. Um dos fatores, assim, algumas que a gente chega no consultório, assim, que é paciente com diabetes, jovem, com 30 anos de idade, está cego dos 2 olhos, não tem muita coisa que a gente possa ser feito. Porque é hipertenso, é diabético, e muitas vezes nem sabia que era diabético ou hipertenso. Né? O que posso fazer para prevenir problemas oculares no futuro? Uma consulta de rotina oftalmológica uma vez por ano, acho que está de bom tamanho para avaliar todos esses problemas. Como posso proteger minha visão no dia a dia? Então, depende de vários fatores, né? Paciente que ele trabalha no computador, então, né, usar o lubrificante, fazer essas pausas diárias. Paciente trabalhador rural ou que trabalha com serra, tudo, tem que usar EPI. Então, muita gente vai lá no consultório e fala, eu não estava usando porque eu fui cortar só uma pedrinha aqui e na hora que acontece. Né? Então, os traumas oculares deixam muita gente com muita perda de visão irreversível. Então, assim, no dia a dia, o sol ambulante, precisa de um óculos escuro, de qualidade. Então, depende de cada tipo de trabalho para a gente ter essa prevenção ideal. A importância de se usar o material correto, né, para proteger e tal, porque muitas empresas fornecem, mas muitas das vezes as pessoas não gostam de estar utilizando, né? E é muito importante, é onde acontecem esses acidentes, como a queima, né, da solda ou até mesmo a faísca da serra, né? Então, a importância de se usar adequadamente, né? Sim. Meu avô teve glaucoma fulminante, posso ter também? Sim. O glaucoma, ele é hereditário. Então, por exemplo, a gente precisa ficar atento em pessoas acima de 40 anos. Então, meu avô teve glaucoma, tenho 15 anos, devo me preocupar? Faz um exame de rotina ali pra gente avaliar. Mas a partir de 40 anos é imprescindível. Medir a pressão do olho, avaliar o fundo do olho. Eu vou. Seu oftalmo tá dia? Tá, mas eu já vou marcar uma com ele, porque eu já quero fazer o check-up completo do fundo do olho e tudo mais. Vai ver seu diabetes aí no fundo do olho, viu, Nossa, querida? Não, nem fala, Cris, que eu tenho todos os fatores. Diabetes, hipertensão, miopia, miopia, astigmatismo e vai de listinha. Tudo. Então, gente, o mais importante é fazer a consulta de rotina. O doutor falou, pelo menos uma vez por ano, vamos fazer. Não custa, né? É tão rápido, né, doutor? Uma consulta, assim, não vai mais que meia hora, né? Não. Uma consulta de rotina, né? Essas cirurgias são disponibilizadas pelo SUS ou só pelo particular? Tanto a de retina como a de catarata? É que são cirurgias extremamente caras, sabe? E pelo SUS, acho que o pessoal faz bastante de catarata. De retina é muito difícil. Que tem mutirões, né? Isso. De retina é muito difícil. Principalmente por conta dela ser muito cara. Os insumos são caros, os materiais são caros. Mas algumas pessoas conseguem pelo SUS. Não sei se aqui em Alfenas está fazendo. A de lente também é disponibilizada pelo SUS quando vai colocar... A da catarata? Isso. Então, a catarata, quando a gente opera pelo SUS, é o que tem disponível da lente, entendeu? Mas, quero corrigir minha catarata e corrigir o grau do óculos. Não. Então, assim, o SUS não fornece esse tipo de lente. Tá. E planos de saúde cobre ou não? A maioria dos planos de saúde, eles cobrem a cirurgia, tá? E fornecem um tipo de lente X. E o paciente, ele pode optar por comprar a lente Y. Entendeu? Fica a critério. Fica a critério do paciente. Dá diferença? Dá. A qualidade da lente e o tipo da lente necessária para você, entendeu? Então, por exemplo, se você tem astigmatismo, a lente Y corrige o astigmatismo. Se você quer longe, perto, a lente X não dá, ou Y dá. Então,
no óculos dá essa dificuldade de adaptação na lente quando ela é bifocal. Se Isso. for a lente por operação, ela vai ter uma dificuldade por ser bifocal? Boa pergunta. As lentes mais modernas são trifocais, hoje, que a gente coloca dentro do olho, né? E elas são extremamente caras, mas é o que eu falo para o paciente. Às vezes não é você querer ou poder pagar, é você tem que estar no perfil de uso dessa lente. Então, pacientes, por exemplo, que dirigem muito à noite, que são extremamente perfeccionistas, tudo, elas são contraindicadas, essas trifocais. Entendeu? E aí a gente faz uma divisão intermediária ou faz uma só de longe. Pacientes com problemas na retina, essas trifocais a gente não consegue colocar também. Entendeu? Então não é só querer colocar essa lente. A gente tem que, numa conversa, a gente enquadra o perfil necessário para qual tipo de lente que você vai precisar. Tem que ter a indicação também. Isso. Doutora, é uma pergunta minha mesmo. Eu tenho miopia, astigmatismo e sei lá mais completo. o que. Tudo. Eu tenho muita dificuldade de dirigir à noite. Muita. Porque meu campo de visão é péssimo. E fora que o farol vem no olho. Assim, aí eu tenho que fechar o olho e voltar. É horrível. É comum? Principalmente quem tem muito astigmatismo. Essa sensibilidade à luz do farol é comum. Mas precisa avaliar se o grau não mudou, porque o astigmatismo não corrigido, essa é a principal queixa. É a claridade do farol te atrapalhando. Mas Então, você dirige de óculos? Eu dirijo, eu não enxergo nada. Aí, tipo assim, eu tinha acabado de trocar o óculos. Falei assim, não, beleza, a gente foi viajar à noite, não adiantou nada. Tem gente que tem essa sensibilidade à luz. Aquelas lentes amarelinhas, como é que chama? Tem o filtro... que eles falam que é para visão noturna. Sim. Me pode ser que funcione, porque ela diminui um pouco essa luz que te incomoda. Você tem muita gente que fala que é fotofobia, sensibilidade à luz. Mas isso tem recurso ou não tem recurso? Geralmente ela vai realmente ver se realmente o grau do óculos está correto, se o astigmatismo está completamente corrigido e se não tem um outro problema associado, que é um olho seco também, que causa isso bastante. Eu também estava com uma dificuldade para estacionar. Aí eu fiquei pensando, né, no campo de visão? No campo de visão. Aí eu falei assim, eu fui escolher a lente do meu óculos, eu peguei e falei assim, eu quero a melhor lente, gente, pelo amor de Deus, porque eu tô batendo carro, não tá funcionando, meu marido acabando com a minha Você é vida. barbeira e tá botando a culpa no óculos, Não. TT. Ô, Cris, mas é um pouquinho de tudo, né, Cris? Vamos combinar. Não, mas assim, é sério. Aí, porque, tipo assim, não dá o campo de visão. Você mesmo olhando no retrovisor, muda muito. Um dos problemas do multifocal é isso. Ele restringe um pouco o campo de visão. Ele restringe um pouco o longe, fica em cima, o intermediário no meio e o perto embaixo. Então, ele deu uma restrição. Se tiver muito, muito ruim, o que eu oriento? Fazer um óculos só para longe e só para dirigir. Tá. Entendeu? Você faz um óculos só para dirigir. E aí você deixa ele no carro. Lógico que aqui de perto, no momento ali, você não vai estar enxergando aqui perto, porque você não vai ter um multifocal. Mas ele vai te dar uma amplitude maior. Bacana. Então, o ideal seria fazer os dois mesmo. Quem tem essa queixa, assim, o ideal seria Já coloca fazer... na cordinha e fica um... Que nem as vovozinhas que troca de óculos, assim, né? Vai trocando. Fica Eu já fiz ótimo. um só, gente, porque eu sou uma negação. Eu esqueço tudo. Tudo. Ô, doutor, aquela carne esponjosa que fica no Isso, olho, que eu pterígio. achei que era a catarata, ela vai gerar um malefício apenas estético ou tem algum malefício também? Tem. Nós classificamos ela em 3 estágios. O estágio inicial é 1, 2 e 3, né? E é de acordo com o que ela vai crescendo. Então, se ela crescer, ela chegar naquela menina dos olhos, que a gente fala que é a bolinha preta, ela baixa a visão e causa um astigmatismo elevado, né? E pode causar sequelas porque a córnea, quando a gente retira isso daí, a córnea ela pode ficar meio opaca, meio com cicatriz. Então, vale a pena, se estiver crescendo muito e rápido, te retirar, né? A gente fala que é o pterígio, quanto mais cedo a gente operar o paciente, mais chance ele tem de voltar. O pterígio, ela pode voltar. Então, assim, a partir dos 35, 40 anos, que é o ideal tirar. Entendi. E não deixar crescer muito. E deixa o olho irritado, sensibilidade à luz, o astigmatismo, lacrimejamento, tudo E o isso. que gera?
É um crescimento anormal do tecido da conjuntiva. Dois principais fatores, exposição ao sol e fatores genéticos. Mas o sol prejudica demais. Entendi. Pode falar. E a mancha vermelha no olho? Quando já é aquela mancha fixa mesmo, sabe? É alguma lesão? Tem algumas pintinhas no olho que a gente tem que acompanhar. Tem, por exemplo, coçou o olho, tudo, e que sai aquele vermelhão vivo, sabe? Aquela hemorragia lá é um vasinho que estourou. Mais assusta do que faz mal, mas é problema. O pico de pressão alta pode causar essa hemorragia. O fato de coçar, tossir, espirrar pode causar. É importante a gente passar no oftalmo para avaliar se realmente não tem nada mais grave assim. Entendi. Manchinha no olho é normal? Mancha clara? Pode ser algumas pintas no olho. E o que é importante avaliar? A gente avaliar com o microscópio para ver se ela é benigna ou maligna. É igual pinta na pele. Entendeu? Tem pinta que pode ser tumor. Sim. Entendeu? Tumorzinho. Então, vale a pena ver essa pintinha com o microscópio. Mas, por exemplo, assim, nasce com aquela manchinha. Isso. Se ela não cresceu, se ela está estável, se ela sempre foi daquele tamanho, não deve ser preocupante. Entendeu? Mas sempre a gente faz assim, vai lá comigo e tem uma pinta no olho. O que eu faço? Eu tiro uma foto para a gente documentar o tamanho dessa pinta e acompanhar. Para ver se vai evoluir. Isso. Assim, cirurgia de catarata, muitas pessoas têm dúvida. Pode-se dormir de lado? Geralmente, os primeiros 5 dias, a gente pede para dormir do lado contrário, ou de barriga para cima. Se fizer nos 2 olhos, ocorre de fazer? Nos dois olhos no mesmo momento, eu não costumo fazer, não recomendo. Porque a chance de inflamação, infecção, acho que não tem tanta necessidade assim de operar os 2 olhos no mesmo momento. Acho que os riscos são maiores que os benefícios. Entendi. Aí dormir do lado contrário ou então de cabeça para cima. Barriga para cima. Tem alguma vitamina que seja específico para a parte dos olhos? Tem. Na verdade, tem umas doenças do fundo do olho que é chamada degeneração da mácula relacionada à idade, que é a DMRI. Isso daí nós vemos as alterações na retina do fundo do olho do paciente e a gente faz uma tomografia e diagnostica isso aí. Dependendo de alguns estágios da degeneração, nós fazemos uma suplementação vitamínica para esse paciente. Tá? Que tem zeoxantina, luteína, zinco, mas é uma composição de medicação que só nós prescrevemos, né? O que se vê muito é muita empresa colocando na televisão que é a salvação do mundo, né? Mas não é bem assim. Então tem que ser indicado, não é todas as degenerações que vai funcionar. Então tem o paciente específico para o uso dessa medicação. Entendi. Entendeu? Não é porque tem astigmatismo, miopia, que tomar vai resolver alguma coisa. Tô com catarata, tô com glaucoma, Não resolve. Entendeu? E é um tipo específico da degeneração da mácula. Não são todos. Entendi. Para quem faz a cirurgia de catarata, tem alguma restrição alimentar? Não. Pimenta, carne nada? de porco, o pessoal fala, pergunta sempre, né? Não tem restrição. Pode comer tudo. Tudo. Então tá tranquilo, gente. Vai lá, faz cirurgia. Só repouso. E usar os colírios. Certinho, os colírios tem que usar certinho, né, doutor? Isso. A importância de se fazer o pós-operatório correto, essencialmente, né? Muito, muito importante. Beleza. Além das consultas periódicas, a lavagem dos olhos, o uso de colírio de lubrificação, tem mais alguma indicação diária para o pessoal fazer em casa? Algum cuidado? Eu orientaria o uso de óculos escuros, sempre que sair no sol, né? E com certa frequência e de qualidade, que tenha filtro UVA, UVB, né? Outra coisa é o cigarro, evitar cigarro, que a degeneração... Vai prejudicar o olho? Muito, muito. Então, a degeneração da mácula, o cigarro piora muito, acelera a catarata. Meu Deus! Então, os fatores socioambientais aí são importantíssimos, né? Qualidade de vida, né? Hábitos de vida. Então, cigarro prejudica muito.
exposição excessiva ao sol, né? Obesidade, dieta rica em gorduras, então tá tudo associado. E outra coisa que eu recomendo muito e que a gente está vendo cada vez menos é o uso de EPIs. Então, o pessoal tem que usar mais equipamentos de proteção. Cada dia mais a gente está pegando muito trauma no olho, muito trauma mesmo. Você opera essa parte de trauma também ou só? Faço essa parte de trauma também. São cirurgias complexas, muito complexas. E aí o paciente chega com a gente e fala: doutor, o quanto eu vou enxergar? Então, assim, o primeiro momento é a gente recuperar o olho para não precisar tirar o olho. Então, é uma cirurgia muito complexa e é bem difícil, assim, fazer essa cirurgia. E para o paciente também, entendeu? Para ele entender que, a gente está tentando meio que recuperar o olho, não a visão, sabe? Que é muito delicado. Então, está muito associado a descolamento de retina. Então, é bem complexo os traumas. Quando é necessário retirar um olho, por exemplo, sofreu um acidente, isso vai gerar algum malefício para o corpo, além do estético ou não? Não, assim, muita gente pensa que o outro olho vai forçar muito o olho, né? Não força, né? Então, assim, ele perde, vamos supor que ele perdeu um olho, ele perde um pouco de estereopsia, que a gente fala que é essa dificuldade de profundidade, né? E campo de visão, que um olho ajuda o outro, né? Mas, assim, ele se adapta bastante, entendeu? E aí a parte estética a gente coloca prótese, hoje em dia tá bem legal essa parte aí de recuperação, de restauração estética. Pensando em crianças, a partir de que idade que é interessante levar na primeira consulta? Tem muito bebezinho usando óculos, né? É isso que eu ia perguntar agora, referente aos bebês. Quando a mamãe identifica, né, que o bebê não está enxergando corretamente. Como eu sou especialista em retina, então, semanalmente vai muitas avaliações que muitos pediatras me mandam também. Então, ao nascimento, ele já faz um reflexo vermelho, o pediatra faz um reflexo vermelho no hospital. Se o reflexo vermelho vir alterado já no hospital, então ele já manda para o oftalmologista imediatamente, que a gente precisa fazer o exame do fundo do olho, né? Outras coisas que a gente precisa fazer consulta imediata paciente recém-nascidos muito prematuros, então menos de 30 semanas, menos de 1,5 kg, ficou muito no oxigênio, a gente precisa fazer o exame do fundo do olho para ver se ele não tem aquela retinopatia da prematuridade. E outra consulta é até 1 ano, então até 1 ano, a criança precisa fazer a consulta rotina. Depois a gente avalia a cada 2 anos. O que a gente vê é que muita gente vai até a partir de 7, 8 anos. E aí o paciente, até 7 anos, a idade está em formação, o olho está em formação, a gente consegue recuperar alguma coisa. A partir de 7 anos, não. Então é importantíssima essa consulta, mesmo que o paciente não está sentindo nada, precisa passar numa consulta com oftalmo. Anual também? O ideal é até 1 ano, depois de 1 ano a 3 anos, daí a gente vai medindo, assim. O ideal é 1 vez por ano. Certo. Mas a gente consegue espaçar 1, 2 anos também. Em nenéns que a mãe, no caso, teve sífilis ou toxoplasmose, essa consulta ela vai ser... Imediata. Logo após o nascimento. Que a gente faz as sorologias, tanto no bebê quanto na mãe, faz o exame do fundo do olho do bebê, porque se ele já tem lesão na retina ou não. Essa renopatia, o que seria? A retinopatia da prematuridade é uma formação, retardamento na formação da retina. E aí, principalmente em pacientes prematuros, que ficaram muito tempo no oxigênio, a gente precisa fazer esse exame para ver se a retina já está formada ou não. Se ela não estiver formada, ela vai causar alguns vasos anômalos ali, que pode causar descolamento de retina em crianças. E aí precisa operar, ou precisa fazer injeção, ou precisa fazer laser no fundo do olho. Então é importantíssimo pacientes recém-nascidos prematuros fazer o exame do fundo do olho. Mas ela pode ter uma visão normal depois? Pode. Se for diagnosticado precocemente, fazer o tratamento correto, pode. Certo. Uma dúvida. Tetê, infelizmente a gente está caminhando para o final, né? Já! As plaquinhas já estão ali a todo vapor. Doutor Gabriel, tem algum recado que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes? Pode olhar para essa câmera aqui. Indicação. Fica à vontade. Gostaria de agradecer o convite aí de vocês. Espero que tenham gostado, tirado um pouquinho das dúvidas de vocês e estou à disposição
para retirar mais 2 no meu consultório. Que vai ser Aqui em Alfenas, na João Paulino, mas você atende em outras cidades também, né? Eu atendo meu consultório em Alfenas, em Areada e Alterosa. E algumas outras cidades eu fico só operando. Ah, sim. Bacana. Você faz parte dos mutirões também, que tem aqui em Alfenas? Aqui em Alfenas não, mas na região eu faço. Ah, então tá bom. Doutor, um recado assim que você queira deixar para os ouvintes para cuidado com os olhos. O que o senhor indica para o pessoal? Fala assim, cuide bem, né? Fazer uma consulta de rotina, né? Pelo menos uma vez por ano. Pacientes com comorbidades que não fizeram ainda, procure logo o seu oftalmologista para fazer principalmente o exame do fundo do olho. Então, são cuidados assim que podem evitar uma cegueira aí gravíssima. Quando o paciente faz o exame de fundo de olho... A última, perdão. Me surgiu. Quando o paciente faz o exame de fundo do olho, você fica sem enxergar por um tempo, né? Isso. Quanto tempo que é normal para que essa visão volte? Geralmente é de 4 a 6 horas. Fica muito ruim de perto e a claridade atrapalha um pouquinho. De 4 a 6 horas volta ao normal. Se usar um óculos escuro, vai ajudar Ajuda. Nessa visão. Ajuda bastante. Tá bom. Doutor Nosso, muito obrigada. A gente aprendeu bastante hoje, minha Nossa Senhora. Muita coisa que, assim, eu não sabia, eu já vou ter que marcar muita coisa que eu vou aproveitar no balcão de farmácia, porque a gente tem recorrente, né? Sim. Irritação, vermelhidão, conjuntivite, e muitas vezes é difícil. Geralmente o olho, eu falo, gente, procura um profissional da área, porque é uma coisa muito delicada, muito sério. Muito difícil da gente estar intervindo. E uma coisa que eu indicava e que não vou mais indicar é lavar com soro fisiológico, que a minha resposta sempre era soro fisiológico. Então, vou mudar para água filtrada. A importância de um profissional, né, Sim, Cris? Para tirar nossas dúvidas com eficiência, né? E agradecer aos nossos patrocinadores. A caneca é sua, personalize e manda para todos os nossos convidados. Então, se você é de Alfenas, vai montar uma festa, né? Ou tem uma empresa, tá precisando de ideias, gente, dá uma passadinha lá. Encomendas lá. Eu vou saindo daqui, eu tenho que passar lá. Eles já estão até me aguardando, gente. A gente muito vai bom. lá toda semana, gente. Tem muitas opções, então vai fazer festa de aniversário, opção de brinde, caneca, copo personalizado, para formatura, taças personalizadas, uma mais linda que a outra. E já tá ali no centro, dá uma passadinha na Drogaria Santa Maria Manipulação. Lembrando que a gente vai ter toda a parte estética e de medicamentos, né, manipulados. Então, se você tá precisando, tá com a receitinha, manda no nosso WhatsApp que a gente faz o orçamento para você, vê qual que é a melhor possibilidade. Ao lado do fórum, 24 horas, gente. Então, é a madrugada toda. Deu perrengue, passa lá. Ou mesmo que for para uma urgência, vai para namorar, né, Cris? Namorar com segurança, né? Sim. Vamos pegar lá, né, um preservativo. A gente, o episódio já vai estar no ar, gente. É verdade. Da doutora Luciana, não perca, que tá muito interessante. É que a gente falou bastante sobre a prevenção, né, de doenças sexualmente transmissíveis, e o uso de preservativos não é só para prevenir filhos, e sim doenças também. Então, com certeza. Não tem desculpa. Drogaria Santa Maria ao lado do Fórum 24 horas. Metalab. E lá você encontra todos os produtos da Metalab. Sim, então, gente. Só dá uma passadinha lá que a Metalab vai ter a melatonina que a gente comentou, não tá aqui hoje. Se você tem intolerância à lactose, vai pra um rodízio, já passa lá pra pegar o medicamento para intolerância à lactose da Metalab. Como diz o Dr. Matheus, né? Não acaba a festinha, né, Cris? Não. Porque quem tem intolerância à lactose... É difícil. É complicado. Então, já aproveita, passa lá, já garante, para não ter problema, curtir a festa de boa. Sim. A Mauri Contabilidades, gente... Eles vão te dar um suporte em toda a parte contábil, não é só na hora do leão. Então, dá entrada em nota fiscal, precificação, vai abrir um novo negócio, a localização desse negócio, eles vão te ajudar. Então, manda mensagem para eles que eles vão te auxiliar em tudo que vocês precisarem para diminuir os seus impostos, os seus gastos, que a gente sabe que é alto, né? Muito. Nossa, não é fácil, mas é necessário, né, Cris? E por isso é necessário ter uma contabilidade de responsabilidade que te atenda em tudo. E da sua confiança. E ela é da confiança da Drogaria Santa Maria há 30 anos. Então, é uma parceria de longa data, com muita responsabilidade, sempre resolvendo os problemas, né? Porque problema
Ele vem todo dia. Todo dia. Só tem cara diferente, gente. É pra todo mundo. Não fica achando que você é especial, não. Que todo mundo todo tem, mundo todo dia. tem, faz parte. Mas a gente tem que saber lidar com eles. E procurar pessoas que te ajudem a passar por eles de uma forma mais leve. É isso aí. E se você quer fazer algum café da tarde, um lanchinho, alguma coisa, quer levar um papo bacana, gente, a fornaria do Turco é maravilhosa. Tem chá, tem refrigerante, o meu tem acabou. suco. Maravilhoso. Não é, gente, só produtos turcos. Lá tem de tudo também, mas aqui é maravilhoso, tá? Sim. É o cumbu deles, que é aquela pizzinha. Nossa, é maravilhosa, muito gostoso. Gente, olha aqui, é cada coisa. O pão, gente, o pão de lá é magnífico. Vocês têm que passar lá e experimentar. É um pãozinho assim, ele parece aquele pãozinho caseiro, né, Cris? Então, assim, se você quer fazer alguma... Com uma cervejinha, gente, é maravilhoso. Você passa ali um patezinho, fica divino. Passa lá, conhece, porque vale muito a pena. Sim. E se você está querendo trocar de carro, teve o Feirão da G Motors, mas ainda tem muitas possibilidades para vocês. Tem carros novos, usados, divide em até 60 vezes. Tem garantia estendida e ótimas possibilidades. Os meninos pegam o seu carro em troca, então já dá uma ajudada, né, no valor. Muito. Então dá uma passadinha lá que eles vão te ajudar a escolher a melhor opção para vocês. Gente, eu falo para vocês que eu participei de perto lá do feirão. Nossa, ó, o pessoal saiu bem contente de lá, viu? Porque tem gente que chegava lá com o carro, eles avaliavam, já saía com o carro novo, rindo, sorridente. A Santa Maria esteve presente todos os dias e bombou, literalmente bombou o verão deles. E continua bombando, viu? Continua bombando. Tem carros maravilhosos lá ainda e só esperando você. E é isso, não esquecemos de ninguém. Doutor, mais uma vez, muito obrigada. Já aproveita para curtir a gente em todas as nossas redes sociais, @PodFarmPodcast. Novos episódios todas as quartas, às 19 horas. Já ativa o sininho. Até a próxima. Compartilha, né, Cris? Não esquece de deixar o likezinho lá, que é muito importante para o nosso crescimento, viu, gente? Com certeza. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.